Eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5. 5 reflexões postadas sempre às 5h05 da tarde, de segunda a sexta-feira, para trazer para você uma reflexão para meditar, para praticar e para transformar a sua vida. E o nosso tema de hoje é Jesus, o Messias previsto no Antigo Testamento. Bom, é isso aí. Jesus, né? Na ótica de Mateus, a gente está estudando sobre isso. Quem é esse biógrafo, né? Que revela um pouco das características de Jesus. Eu tenho compartilhado isso, né? Por que Deus colocou 4 evangelhos nas escrituras sagradas? Por que 4 biógrafos? Um só não bastaria? É mais ou menos assim, se eu quero conhecer bem uma pessoa, eu vou conversar com vários amigos em vários campos de relação dessa pessoa. Então, por exemplo, quiser conhecer o Gálvaro, conversa com a esposa, conversa com um amigo, conversa com alguém do trabalho, conversa com alguém da família. Aí eu tenho uma perspectiva mais ampla de quem o Gálvaro é. E não apenas o testemunho de alguém, né, que pode ser parcial. Então, um testemunho de dentro da família, às vezes o convívio é dentro do ambiente familiar e vai perder aquilo que é o Gálvaro no ambiente de trabalho, por exemplo. Mas se eu tenho alguém do ambiente de trabalho, eu vou conhecer também o Gálvaro do ambiente de trabalho. Então, coube a Deus deixar nas Escrituras Sagradas 4 perspectivas, 4 visões. E a gente está falando sobre a perspectiva de Mateus, né? O apóstolo de Jesus que escreveu, e o apontamento claro de Mateus é para ensinar para nós que ele é aquele que havia sido previsto no Antigo Testamento. Porque todas as vezes que Jesus fala das Escrituras, ou os apóstolos, eles não estavam falando do testamento novo que nós temos em mãos. Eles estavam falando daquela Bíblia, né, que Jesus lia, ou seja, dos escritos de Moisés, né, dos reis, dos profetas que ali estavam, né? Então aqui agora eu quero reforçar que Jesus, assim como Mateus fala, é aquele que, por exemplo, Isaías revela, né? E eu quero ler um texto que está aqui em Isaías, quando diz assim no capítulo 9, no verso 2: o povo que caminhava em trevas viu grande luz, e sobre os que vinham da terra da sombra da morte raiou a luz. Aí depois no verso 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estava sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Olha só que promessa linda, né? Os estudiosos dizem que o livro de Isaías se compara, né, se equivale a um evangelho, que seria o evangelho do Antigo Testamento, porque é aquele que aponta a figura messiânica de detalhes maravilhosos que arrebata o nosso coração. Então, quando a gente lê isso, ele está dizendo, um povo caminhava em trevas. Trevas tem a ver com a nossa ignorância, com a nossa falta de conhecimento. Então, de repente, brilhou a luz. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Entende isso? Jesus vem cumprir aquela promessa que estava descrita desde os antigos ensinamentos dos profetas, de tudo aquilo que aguardava Israel em seu livro sagrado. E aí ele começa a dizer, um menino nasceu, um filho foi nos dado e o governo estava sobre o seu ombro. Aí ele fala alguns nomes de Jesus, né? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aí ele fala uma coisa interessante. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Ou seja, o trono de Davi que não estava ocupado há mais de 600 anos, né? Dessa época de Isaías aí, quando depois Israel havia sido levado cativo, nenhum outro rei tomou posse de forma legítima como descendente de Davi. E agora o Mateus está dizendo, sabe esse que havia sido previsto pelos profetas? Esse é Jesus. Por isso que ele constrói a genealogia, né, dando autoridade a Jesus como descendente do rei Davi. É um grande desafio naqueles dias, porque havia um rei naquele lugar, né? Havia um Messias, no sentido de que o imperador de Roma era aquele que era o Filho de Deus, é aquele que anunciava a paz. E aqui está dizendo Isaías, não é esse vindo, né, dos gentios, é aquele descendente de Davi, e sobre ele estará a paz, e ele trará paz, estenderá o seu reino sem fim.
É claro que Isaías não estava falando apenas de um rei temporal. Ele está dizendo de algo que é muito superior. Por isso, só o Messias, só aquele que reinaria para sempre. Por isso que Jesus diz, o meu reino não é nesse mundo. Jesus insiste, né, que tipo de rei que ele era. Isso frustrou muita gente e frustra até hoje. Muitas pessoas querem de Jesus aquilo que ele nunca prometeu dar. Mas o fato é que toda a construção de Mateus é para afirmar que a Bíblia Sagrada, as Escrituras que previam, que aguardavam o Filho de Deus, aquele que seria ungido, aquele que estenderia o seu reino sem fim, aquele que ocuparia o trono de Davi, se cumpre em Jesus Cristo. Por isso é importante você lembrar que a história de Jesus não é uma história desconectada que entra de lugar nenhum. Não, ela é uma história aguardada e construída. É aquele que foi prometido lá no Éden, quando Deus havia dito, né, quando Deus disse que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Jesus é o Messias, Jesus é o rei que pisou na cabeça da serpente. Que você pare e pense que Jesus pode entrar na sua vida, vencer e, como príncipe da paz, trazer a paz que excede todo entendimento e guardar o seu coração. Deus abençoe.